E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni e você tá no canal Traje Cômico e bora pro vídeo de hoje. Parabéns pelo React, eu te acho um dos maiores otários da internet, mas o React ficou bom sim. É possível que esse tenha sido o primeiro vídeo meu que esse cara assistiu. Ele me acha um dos maiores otários da internet porque as pessoas do círculo dele, da bolha dele, falam pra ele que eu sou um otário. Ficam falando pra ele, mano, você não sabe, esse maluco aí, ele é racista, ele odeia preto. Esse cara aí, mano, ele fica falando que branco sofre mais racismo e preto não sofre nada, não sei o quê. Que até, tipo, tem aquele vídeo lá, né, do recorte, que foi a primeira vez em que eu falei, porque numa amostragem de uma pesquisa que fizeram, realmente o branco tava sofrendo mais racismo naquele recorte. Mas até então nunca se negou, tipo, não, racismo contra pretos é muito importante, tipo, muito importante, é importante combater, né? É muito perigoso, é muito danoso, é muito ruim, é muito tóxico, é horrível, a gente tem que rechaçar, só que isso não significa que a gente não deva fazer a mesma coisa quando o racismo é contra outras raças. E aí eu até falei uma frase que eu gostei dela, mano. Essa galera, na cabeça deles, racismo funciona que nem economia. Pra eles, né? Eles veem a economia como um jogo de soma zero. O que isso significa? Na cabeça de um socialista, de um comunista, de um esquerdista padrão, quando uma pessoa fica rica, necessariamente ela tá deixando outras pessoas mais pobres. Vamos fingir que existem 100 dinheiros no mundo, ok? Se um cara tem 90 dinheiros, significa que sobrou só 10 dinheiros para todas as outras pessoas. Então, por esse cara ter 90 dinheiros, ele tá deixando todo o resto pobre. Essa é a lógica, né? Mais ou menos por isso que eles entendem. Eles acham que, tipo, que economia é um jogo de soma zero, que uma coisa está necessariamente ligada à outra. Eles não entendem que é possível gerar mais riquezas sem necessariamente estar tirando de outra pessoa. Tipo, você consegue gerar riqueza a partir de serviço, de trabalho, enfim. Então, só pra voltar e conectar os argumentos, né? Então, o esquerdista, ele vê a economia como um jogo de soma zero. Pro cara ficar mais rico, os outros têm que ficar mais pobres. Cara, eu me dei conta de que basicamente, eles têm a mesma opinião sobre racismo. Na cabeça do esquerdista, se o negro tá sofrendo racismo, então o branco não pode sofrer. E se você fala que o branco sofre, você tá eliminando o racismo do negro, você tá fingindo que o negro não sofre, ou quanto mais você fala que o branco sofre, menos você diz que o negro sofre. Só que não é assim que funciona. As duas coisas podem coexistir, e as duas coisas podem ser ruins. A questão é que o grupo que pratica racismo contra os brancos é justamente o grupo que nega que isso seja racismo. Não é muito conveniente? É muito conveniente, né? Eles são os racistas e eles também decidem que isso não é racismo. Por isso que não existe, por isso que não é importante, não é um problema. Não, como assim? Quer dizer que quando eu estou discriminando uma pessoa por causa da raça dela, você vai me dizer que isso também é ruim, também é errado, que isso também é um problema? Não. Eu decidi que não é. Eu decidi que eu posso discriminar brancos à vontade. Eu posso, inclusive... E aí eles falam, mas chamou de branco azedo, grande coisa. Não. A gente tem... Inclusive alguém postou aqui um caso que eu já comentei. Vamos, né? É sempre importante mostrar, porque eles... mas aí tá sofrendo, pobrinho do branco oprimido. Vamos pegar um caso aqui que qualquer ser humano decente deveria se revoltar. E eles vão se revoltar porque envolve mulher, mas eles vão se revoltar assim, com um mas sempre, né? 4 homens estrunfaram uma garota branca enquanto ela estava inconsciente. Um deles, quando urinava no rosto dela, sim, isso mesmo, e filmava tudo, disse que ela merecia aquilo por causa da escravidão. Testemunho da vítima, continuação abaixo. Eu vi isso, mano. Eu vi o vídeo. O cara basicamente falou que ela merecia por ser branca, que era cobrança da dívida histórica. Então, olha só, as pessoas do bem, as pessoas iluminadas, as pessoas que dizem que não existe esse tipo de preconceito e discriminação, simplesmente abusaram de uma mulher por causa da cor dela. Justificaram o abuso por causa da cor dela. E aí vem o arrombadinho do Twitter, vem aquele alienadozinho que nunca estudou o tema minimamente pra falar, mas isso não existe. Mas isso não é um problema de verdade. Eu citei na live com o Gui, né, quando ele falou, mas você não acha que o racismo contra negros ele é mais sério e tal? Eu falei, eu acho que ele é tão sério quanto, porque hoje em dia você tem casos de estrunfo contra brancos por motivação racial. E aí? É muito conveniente pra eles fingir que são sempre casos bestas. Tipo assim, que foi uma coisa... Isso aqui foi uma resposta, se eu não me engano, a um tweet de uma pessoa falando, piada contra branco, nossa, você tem cor de porra. Piada contra negro, 40 tiros na cara. Não é assim. Não é assim que funciona. Até porque no vídeo que eu mostrei, tá lá escancarado que a violência interracial é muito maior de negros contra brancos do que de brancos contra negros. Muito maior. Se eu não me engano, é tipo assim, 25 vezes maior. Então, é pura falácia.
É mentira quando eles tentam desqualificar e fingir que todos esses casos são sempre leves. Não, que preconceito contra branco é uma coisa que não é tão problemática. É muito problemática, é muito séria e é muito grave. E a gente tem centenas, dezenas, milhares de casos como esse aqui. Não literalmente como esse aqui, mas casos de violência brutais, de tortura, de agressão, de linchamento, de roubo, de assassinato. A gente tem. Esses casos existem. Eles existem, ok? Só que finge que não pode falar. Porque na cabeça do identitário imbecil que acha que racismo é jogo de soma zero, se você fala que isso aqui é um problema, você tá fingindo que o que aconteceu com o Vinícius Júnior não é um problema, então. É um problema. Lógico que é um problema. O que aconteceu com o Vinícius Júnior, de novo, vale dizer, porque ele já passou por episódios como esse lá na Espanha algumas vezes, é simplesmente nojento, é deplorável, é detestável. Eu repudio aquilo do fundo do meu coração. Quando eu vejo a cena, mano, do Vinícius Júnior olhando assim pra arquibancada, sabe, com aquela expressão triste, com os olhos quase marejados e um jogador indo lá abraçar ele pra tentar confortar. Mano, é óbvio que aquilo me deixa triste, velho. É óbvio que, tipo, bate uma revolta, sabe? Que você fica pensando, mano, como é que pode, velho? Até agora. E eu sei que tem muita gente que fala, inclusive um jornalista de esquerda que eu acompanho, mas que eu acho que tem opiniões geralmente bem ponderadas, que é o Marcelo Beckler, ele fala o seguinte: por que isso acontece com o Vinícius e não com todos os jogadores pretos na Europa, né? Porque o Real Madrid mesmo tem vários pretos no seu elenco, mas por que é sempre com o Vinícius Júnior? É claro que um dos motivos é que o Vinícius Júnior é o melhor. Vinícius Júnior é bom pra caramba. E como torcedor do Barcelona, eu falo isso sem o menor problema. Vinícius Júnior é craque, o cara é muito bom. É um dos melhores atacantes do mundo, se não o melhor. Provavelmente o melhor atacante no 1 contra 1 do mundo hoje. Então assim, ele é bom. E é claro que eles vão focar no cara que é o craque do time pra tentar desequilibrar isso. É um ponto. Segundo ponto, Vinícius Júnior é provocador. Ele é provocador, sim. Ele tem um jeito meio marrento, ele provoca, ele gosta de ficar, sabe, desafiando. E isso faz com que as torcidas tenham mais antipatia, faz com que os rivais, os jogadores tenham mais antipatia. Só que isso não justifica. Sinceramente, isso não justifica. Porque aí você tá devolvendo uma moeda que é completamente desigual, sabe? Isso, tipo assim, você quer vaiar o jogador? Vai o jogador. Agora, ficar chamando de macaco, ficar fazendo barulho de macaco, jogar banana nele, não, cara. Não, simplesmente não. Isso é horrível, isso é detestável. E é claro que eu também acho tudo isso horrível, detestável, que eu sou contra isso. É a parada óbvia que, cara, pra mim isso é tão, mas tão óbvio que eu me sinto sinalizador de virtude aqui agora. Porque eu precisava falar isso? Sinceramente, eu preciso falar isso. Eu entendo que eu preciso falar isso mais do que os sinalizadores de virtude normal, justamente porque tem muita gente que, como acompanha meu conteúdo e vê, esse cara é anti-woke, então ele é anti-minorias, eles acham que eu realmente não me importo. Ou eles acham que isso é um argumento, tipo, se eu tô falando que branco sofre racismo, aí eles pegam, tipo, olha lá o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Sim, mas eu nunca neguei que o racismo contra negros existe. Pelo amor de Deus, eu não sou um animal, um idiota, um imbecil que não enxerga o que tá na minha frente. Não sou eu que não estou enxergando os casos diante dos meus olhos. Eu enxergo, sim. Eu enxergo o que aconteceu com o Vinícius Júnior, eu enxergo esse caso aqui que vocês acabaram de ver. E vários outros também. E eu acho que todos eles são deploráveis. Claro, eu acho esse aqui mais deplorável, porque aqui eu peguei um caso extremo, né? É um caso que, pô, além da injúria, além da motivação racial, pô, é um crime hediondo, nojento, grotesco, bizarro. Então, óbvio que o crime aqui é mais pesado. Mas é errado você, sabe, atacar, humilhar, depreciar, menosprezar uma pessoa com base na etnia dela em qualquer circunstância. Isso foi o que eu sempre disse. E é o óbvio. E aí tem gente que fica falando, por que você não fala quando acontece um caso como esse do Vinícius Júnior? Mas eu falo, já falei várias vezes. Eu falo talvez numa frequência menor, porque esses são os casos que tá todo mundo falando. Esse é um ponto. Sobre o Vinícius Júnior, tá só o mundo inteiro falando. O mundo inteiro tá falando. Esse caso aqui, que, assim, com todo respeito, é mais grave, porque se trata de um crime hediondo. Quantas pessoas vocês já viram falar desse caso aqui? O caso do Vinícius tá o mundo inteiro falando, mas assim, eu não vou falar que é só porque esse caso é mais polêmico. Também é. Mas, óbvio, o Vinícius Júnior é uma das pessoas mais famosas do mundo. Tá jogando no maior clube de futebol do mundo. Então é claro que o caso dele vai reverberar muito mais. As pessoas vão comentar mais. Porém, esse é o ponto. O caso do Vinícius já tá todo mundo falando. E tem que falar. Eu não acho que... não tô reclamando que tá todo mundo falando. Não, tem que falar. Tem que mostrar que isso é um absurdo, que esses animais, eles têm que parar com isso. Mano, vai ao jogador.
faz parte do jogo, faz parte do espetáculo, você tem que lidar com a animosidade da torcida. Agora, não sendo racista, né? Pelo amor de Deus. E não dá pra relativizar falando, mas o Vinícius Júnior é provocador. Não. Ele ser provocador e a torcida odiar ele é uma coisa. Mas odeia ele como odiaria qualquer outro jogador, então. Porque aí é óbvio, né? Claro que se fosse um jogador branco, eles não estariam lá chamando de macaco, nem fazendo barulhos e tal. Então, eles estariam, sei lá, vaiando, xingando, whatever. E eu sei que a galera faz isso porque quer bater onde dói. É claro, geralmente eles vão utilizar esses artifícios porque eles querem bater onde dói. Os identitários fazem isso. Os identitários criam esses xingamentos deles e tentam atingir as pessoas onde dói. Justamente porque hoje... Claro que é horrível você ser chamado de racista. Olha só, você está sendo comparado com esses animais desumanos que estão lá se esforçando para humilhar uma pessoa simplesmente porque ela joga no time adversário e tá, sabe, destruindo com o time para o qual você torce. Então eles usam isso para tentar te atingir onde dói também. É como funciona. Geralmente, os ataques, as ofensas, a hostilidade, ela vai ser utilizada para tentar te atingir. Só que a gente precisa realmente, né, melhorar, evoluir, crescer, perceber que, mano, é óbvio, tem coisas que já, deveriam ser vistas mesmo como ultrapassadas. Só que, na minha opinião, o que acontece com o Vinícius Júnior deveria já ser algo ultrapassado, e isso aqui, essa narrativa woke de que com branco tudo bem, também deveria ser ultrapassada. O que eu prego, o que eu desejo, assim, o mundo que eu gostaria de poder ajudar a construir, é esse, onde o respeito está dos dois lados. E não a gente tenta inverter a lógica agora e um grupo tem que ser totalmente respeitado, beleza, mas o outro a gente pode esculhambar da maneira que for. Como também ficou evidente no caso do Léo Lins, que eu comentarei com mais detalhes, mas enfim, só pra trazer um breve disclaimer, mano. O Léo Lins, enquanto humorista, faz piada com todo mundo. Então, se o trabalho do humorista é fazer piada e aí ele tá brincando fazendo piada com todo mundo, eu acho que ele tem que ter liberdade de expressão pra fazer isso, pro público dele. Agora, é muito sintomático o Léo Lins, por fazer piadas num show de stand-up, ele tenha tido seu show removido, ele tenha ficado em prisão domiciliar praticamente em São Paulo por 10 dias, e ele foi proibido de fazer piada com praticamente todos os grupos, com exceção do homem branco hétero. Basicamente falando que você agora, como humorista, só pode fazer piada de branco, homem e hétero. Pô, não tem como ficar mais na cara que isso realmente é a norma. Ele falou isso no vídeo dele, achei sensacional, que a pessoa que faz piada com homem branco hétero, a grande mídia ainda pinta como, nossa, subversivo. Que nada, ele tá sendo completamente normativo. Ele tá fazendo exatamente o que a lei determina hoje em dia, sabe? Ele realmente não está sendo ousado droga nenhuma. Ele tá simplesmente indo junto com a maré. Ele tá sendo preconceituoso, ele tá sendo escroto com os grupos que as militâncias permitiram, porque eles decidem o que pode e o que não pode, eles decidem que é ou não é racismo, eles decidem que quando pode ou não ser visto como crime de ódio, e aí, né, eles praticam contra os grupos que eles estabeleceram que pode. Então, assim, é bem lógico também, você simplesmente somar, né, 1 mais 1, você vai perceber o quê? Bom, se é ilegal fazer piada com todos os grupos, menos com o homem branco hétero, qual será que é o grupo que é o maior alvo de piadas, de chacota, de escárnio atualmente? Aí você chega naquela pesquisa lá, que foi o outro vídeo meu que acabou repercutindo no Twitter, né? Você chega naquela pesquisa que eu compartilhei com vocês da Gazeta do Povo, mostrando qual é o panorama já em algumas universidades americanas, onde o ódio contra branco já é muito maior do que o ódio contra judeus, contra pretos. É simplesmente óbvio que a gente está caminhando para esse caminho, onde, graças à cultura woke, existe um tipo de preconceito que ele é não só normalizado, como incentivado. E esse tipo de preconceito que eles fingem que é inócuo, esse não gera violência, esse não gera ódio, esse não gera fatalidades na vida real. Mas peraí, e esse caso que tá aqui na tela, desde o começo do vídeo? Esse caso não é uma fatalidade na vida real? Isso aqui não é sério? Isso aqui não é uma consequência direta da ideologia woke? É! Não, Wagner, mas esse é um caso isolado. Não é um caso isolado. Você pega os números do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e você vê que a violência interracial de negros contra brancos é 25 vezes maior do que o contrário. Mais ou menos essa proporção. Algo em torno dessa proporção. Ah, mas nem todos têm essa motivação. Mas vários têm. E a gente consegue confirmar, porque são casos que, né, acabam sendo noticiados. Eles não viralizam tanto, mas são noticiados também. Então a minha posição é essa, cara. Eu não acho que deveria ser uma posição, nossa, extremista, absurda, pelo amor de Deus, olha que posição odiosa. Eu estou literalmente falando, o que aconteceu com o Vinícius Júnior é deplorável e não deveria acontecer. Eu sou radicalmente contra aquilo. Eu vejo um episódio como esse, eu fico triste, aquilo como ser humano me atinge, me afeta, mas eu vejo um caso como esse e eu também sinto essas coisas. E eu acho que como seres humanos
empáticos, como seres humanos civilizados que buscam um caminho maior de aceitação, que gostariam que as pessoas se respeitassem mais, nós deveríamos buscar um lugar onde nem o que aconteceu com o Vinícius Júnior é normalizado, todo mundo entende que aquilo é errado, que aquilo é ruim, que não deve acontecer mais, e nem casos como esse devem acontecer também, ser normalizados, ser varridos para baixo do tapete como se não existissem. Essa é a minha posição. Aí qual é a posição da galera que fala que eu sou o arauto de todo ódio da internet, uma pessoa que detesta minorias? Não, esse caso que vocês estão vendo aqui na tela, ele não existe. Se existe, é um caso isolado. Se não é um caso isolado, você não tem como provar que a motivação realmente é racial. Enquanto isso, eles não fazem a menor, questão de provar que o contrário, sempre a motivação principal é aquela, é o ódio às minorias. Mas, enfim, eles vão sempre tentar fazer com que isso aqui não tenha a menor importância. Mesmo que seja, obviamente, importante, né? Como qualquer ser humano decente consegue ver, isso aqui é bastante importante, bastante grave. E, em contrapartida, eles vão dizer que quem não concorda com eles, então é porque não se importa realmente com as minorias. Aí eles vão falar que, eu não me importo com o Vinícius Júnior. Mesmo que eu me importe, tipo, sei lá, eles vão falar, nunca vi ele falando. Porque eles não escutam realmente o que eu tenho pra falar, né? Eles não sabem. Eles vão insistir que não, que eu sempre tomo partido contra as minorias porque eu odeio as minorias. Acontece que, na maior parte dos casos que ganharam repercussão na internet nos últimos tempos, a história era bem diferente do que geralmente as moças estavam contando. Então isso fica muito marcado no nosso imaginário, né? Sempre repetindo, caso de Amber Heard, caso de Nájila Trindade, caso de Mari Ferrer, caso de Dani Calabresa, o caso da Paquita, o caso da Marmita Gate, o caso de uma influenciadora que falou que forjou um abuso para tentar ganhar mais seguidores no Instagram. São tantos e tantos e tantos e tantos, caso da Haluca agora, são tantos casos que fica difícil, né, mano? Geralmente os maiores, os que mais ganham repercussão e visibilidade, eles vão por essa linha. E sim, eu sinto que eu preciso sempre destacar aquilo que quase ninguém está destacando. Porque sempre que é o caso que vai de acordo com a narrativa woke, ele sai em toda a mídia. Toda a mídia. Então já tá o país inteiro, às vezes o mundo inteiro falando daquilo. A minha opinião, ela praticamente vai ser só mais uma perdida lá no meio de tantas outras e que vai ter nenhuma importância. Agora, quando é esse caso aqui, isso não sai em lugar nenhum, velho. Quando são casos como esse, quando são os casos que mostram que a narrativa woke é equivocada e que não existe essa definição de que o homem branco hétero sempre vai ser o vilão e as minorias oprimidas sempre serão as vítimas da história, aí, às vezes não sai em lugar nenhum. Às vezes sai como uma nota de rodapé, às vezes sai cheio de disclaimer, de desinformação. Vocês não lembram que o caso do Johnny Depp, logo que terminou, vários jornais tiveram a cara de pau de dizer que deu empate? Porque os dois tiveram que pagar alguma quantia lá, sendo que claramente o Johnny Depp venceu no tribunal. Tipo, a Amber teve que pagar muito mais e o Johnny Depp teve que pagar uma parada sobre uma questão que não tinha nada a ver com o que realmente estava sendo provado ali. Então, assim, mesmo com o caso daqueles, a grande mídia que não propaga fake news estava nas manchetes fazendo de tudo para desinformar o público e fazer eles acharem que, olha, na real deu empate isso aí. Então, e várias pessoas de esquerda falando que, tipo, não, Amber Heard realmente é uma escrota, mas o Johnny Depp também não é flor que se cheire. Sempre meio que tentando fazer esse disclaimer. Esse é o ponto. E é por isso que eu me posiciono tantas vezes contra a maré. Porque alguém tem que fazer isso. Porque não vai ser a grande mídia, o establishment, não vai ser um filme da Disney super ousado mostrando essa narrativa e como a ideologia woke tá ferrando com o mundo e permitindo que casos como esse aconteçam sem que ninguém sequer fale nada, porque não pode, porque vai contra a agenda, sabe? Não, vocês acham que a Disney faria um filme meio que contando a história do que aconteceu aqui? Pra mostrar que esse tipo de crime de ódio é horrível, também acontece, também deveria ser rechaçado pela sociedade? Não. Quem que tem que fazer então? Pô, mano, meia dúzia de canal do YouTube que tem coragem de falar enquanto ainda tem liberdade de expressão pra isso. Bom, é isso. Esse foi o meu desabafo. É um pouco do que eu achei aí sobre o caso do Vinícius Júnior, uma pincelada sobre o caso do Léo Lins, mas em geral pra expressar essa opinião. É claro que eu repudio com todas as forças, né, novamente, o que aconteceu com o Vini Júnior. Eu entendo a parada dele ser provocador e tudo mais, mas acho que é desproporcional responder, né, sendo racista com o cara. Só que isso não invalida todos esses outros casos que também são problemáticos e que as pessoas ignoram e fingem que não é um problema real, mas é.
Gosto de olhar para os dois lados e apontar os dois como sendo problemáticos, falando que a gente tem que tentar buscar evoluir como sociedade para que a sociedade não aceite nenhum desses casos. Mas eu sou intolerante, né? Eu sou racista, preconceituoso, a pessoa que discrimina e que tem ódio e blá 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 blá, claro. E assim, pode ser utópico, tá? Eu acho que, assim, em certa medida, o que eu tô dizendo aqui, sim, é basicamente utopia. Porque o mundo, ele é falho, ele é imperfeito, crimes sempre vão acontecer e não tem como corrigir a sociedade inteira e viver num paraíso na Terra. Mas, no mínimo, acho que o norte que deveríamos buscar é esse. E não o norte da divisão completa, onde um grupo é vítima e o outro grupo é opressor. E assim a gente resolve. É basicamente isso. Não. Somos todos seres humanos. Comportamentos ruins devem ser criticados, devem ser condenados, e comportamentos bons devem ser aplaudidos e enaltecidos. É simplesmente isso. O resumo da minha visão sobre essas questões sociais é basicamente essa. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Por favor, antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, faz tudo aquilo que ajuda no engajamento do vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. Se você tiver como me ajudar também fazendo uma doação para o meu Pix, usando o QR Code que está aí na tela, ou se tornando membro, ou através do Apoia-se, que o link está ali embaixo na descrição do vídeo, nossa, eu vou ficar sem palavras de tão agradecido, sério, é realmente muito importante. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema, eu já agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até o final. Agora vai tocar um trechinho de uma música minha, se você gostar, o nome dela tá aí na tela, é só você procurar para escutar a música inteira, espero que você goste. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar, eles te julgam.